Muito bem, pessoal. Seja todos aí bem-vindos ao canal da Prodígito. Meu nome é Adriano Souza e hoje nós vamos falar sobre você vende ou oferece serviço de uma maneira correta? Nós vamos basear esse vídeo de um artigo bem antigo. Bom, dependendo de quando você nasceu, né? Esse artigo, ele é de 1977, que quem escreveu foi a Jaylin Shostak. Ele revolucionou a forma como se oferece serviços, porque até então a indústria ela oferecia produto e serviços da mesma maneira, dentro dos 4 P's. A gente pode falar um pouquinho mais dos 4 P's aí em algum outro vídeo. Mas quando eles mediam resultados, eles viam que não era igual, né? Então, da mesma maneira que se oferecia o produto, se oferecia serviço, tudo certinho, mas na hora de medir o resultado, né, era algo totalmente diferente. E foi aí com esse artigo onde se começou a mudar o paradigma de como oferecer o serviço. Hoje aí nós temos 7 P's, principalmente na área de serviço, e tá até tentando introduzir o oitavo, mas foi a partir desse artigo onde começou a mudar. Então, se você oferece algum serviço, você seja profissional de marketing ou você tem uma empresa que oferece um serviço, esse artigo pode te ajudar muito a entender como que você deve fazer isso, tá? Fica aí até o final que eu garanto que você vai começar a perceber a forma como a sua empresa funciona de uma maneira diferente. Muitas pessoas acham que marketing é apenas um departamento da empresa, mas elas não entendem que marketing é um conceito e que toda a sua empresa deve ser voltada ao marketing. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre conceito de marketing também em outro vídeo aí, tá? Eu prometo. Mas vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre esse artigo da Lynn Shostak. Esse artigo ele se chama Break Free from Product Marketing e ele começa a fazer uma diferenciação, ela começa a fazer uma diferenciação entre produto e serviço. O que é produto? É produto. Serviço é serviço. E como que ela fez essa diferenciação? Bom, ela criou uma espécie de entidade, né? Produto é a sua própria entidade, enquanto o serviço também é a sua própria entidade. E o que caracteriza um produto? Produto geralmente é algo tangível, é algo que você pode pegar, né? Seja celular, uma garrafa de água, caneta, mouse e assim por diante. São coisas físicas, coisas tangíveis, né? Ela é medida igual a gente vê aqui pela sua utilidade, você consegue entender para que ele serve, né? Ele é estocável, você tem uma troca, digamos assim, de posse, você não espera por isso, né? A gente diz uma troca de posse porque você tem o dinheiro, vai lá, compra e esse produto passa a ser seu. E também não há espera, digamos assim, nesse serviço. Você não precisa esperar ele ficar pronto. Ou, desculpa, no produto. Mas no serviço é algo totalmente diferente. E é isso que começou a ser entendido. Por exemplo, serviço tem uma dominância mais intangível. Você não consegue pegar o serviço, digamos assim, né? Você tem o resultado dele. Seja, por exemplo, um cabeleireiro, seja o pedreiro, né? Um médico. Você, de certa forma, esse serviço é intangível, mas você consegue ver os resultados ou tocar nos resultados assim por diante. Ele depende de processos e também nós podemos ver que há um tempo que ele deve ser feito. Mas a questão é como você mensura isso. É essa a questão do serviço. A forma como você vai trabalhar isso, seja pela experiência ou pelos processos, é praticamente a forma como você vai oferecer ele também, tá? Algo também interessante que no serviço, ele não é estocável. Não tem como você estocar um serviço. Também você precisa, digamos assim, participar ou pelo menos esperar ele ficar pronto. Assim como uma casa, como o corte do cabelo, né? Consulta do médico, digamos assim. E também não há uma posse, de certa forma,
pelo conhecimento ou pelo serviço da pessoa, né? Não há essa troca de posse. Então, entendido bem como funciona a diferença entre produtos e serviços, ela separou essas duas entidades aí como que ela classificando em moléculas, né? Essa forma molecular aí. Então, nós temos aí dois modelos que ela colocou também nesse artigo, que, por exemplo, pode ser um automóvel e uma companhia aérea, né? Um é um produto e a outra é um serviço. Podemos ver aí que eles estão dentro aí dos 4Ps ainda, né? Pelo tempo que o artigo foi escrito. Mas a gente vê o que é a essência de cada um deles. O automóvel, por exemplo, a sua própria essência é algo tangível, né? É um veículo. Você consegue sentir, ver, pegar, é algo tangível. Assim como os opcionais também, que o automóvel pode oferecer, são algo tangíveis. Seja um aro 17, porta-malas maior e assim por diante. Mas o que ele também oferece pode ser algo intangível, como por exemplo o transporte. Algo que você pode medir por conforto, né? Pela dirigibilidade e assim por diante. Enquanto que a companhia aérea ela oferece um serviço. A gente pode ver que a essência desse modelo molecular da companhia aérea é um serviço, é o transporte em si, mas que ele também oferece outros tipos de serviço também como opcionais ou de forma intangível. Por exemplo, a frequência desse voo, serviço de bordo, né? O pré e o pós-serviço de voo, mas também ele tem coisas tangíveis, como a própria aeronave, a comida e a bebida que são oferecidos. Conseguiu entender mais ou menos essa parte molecular? Se você conseguiu entender, agora a gente precisa entender que a gente não vai oferecer da mesma maneira para o mesmo público. Então, dependendo do público onde é oferecido esse serviço, nós usamos esses periféricos que ela usa assim, né? Essas dicas aqui para atrair o público correto. Então, por exemplo, um executivo, a hora dele é muito cara. Então, o que é importante para ele que a gente vai usar na dica aqui, ou nesses periféricos do serviço? Vai ser a frequência do voo. Então, ele precisa ter sempre a linha disponível, né? A hora que ele precisar, ele pode ali se adequar bem rapidamente com respeito ao horário do voo. Os serviços de voo, né, tanto o pré quanto o pós, sejam algo bem rápido para ele, mas o serviço de bordo para ele é indiferente. Então, se você for falar do seu serviço de bordo para um executivo, para ele não vai ser de tanta importância. Mas percebe como isso é diferente para um estudante? Um estudante ele já não tem muito dinheiro, né? Ele já não está numa situação muito favorável economicamente. Então, para ele, o que vai ser mais importante? Vai ser o preço. Então, quanto à realidade, você mostrar para um estudante uma aeronave mais simples, né? Algo mais, no geral, mais simples, para ele já vai pensar: ah, isso aqui parece ser mais barato. Então, isso vai criando a realidade na cabeça do consumidor. E aí que onde o profissional de marketing entra. Ele ajuda a pegar essas dicas que tem, né, no serviço ou no produto, dependendo do que ele vai estar trabalhando, e criar essa realidade na cabeça do consumidor. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, principalmente dessa área na companhia aérea, mas entendendo isso, o que o seu serviço oferece, é onde você começa a criar o seu próprio modelo molecular. Então, pausa o vídeo, começa aí a pensar no seu serviço. Provavelmente ele vai ter uma dominância intangível, onde você vai preencher aqui. O que você tem de tangível também, você vai colocando e preenchendo. E também o seu público. Quais são os seus públicos? O que ele aí valoriza? O que ele não valoriza? O que para ele agrega, né, digamos assim, valor? E o que ele vai fazer contratar o seu serviço ou não, dependendo do público, tá certo? Depois que você fez esse exercício, nós vamos falar um pouquinho agora dessa escala que a Lean também criou. Dependendo da dominância do que você oferece, né,
Essa dominância ela pode ser mais tangível ou intangível. Igual, por exemplo, ela criou essa escala onde ela colocou aqui bem na pontinha do lado esquerdo, de dominância tangível, sal. Sal é sal, serve para salgar. Tem sal do Himalaia, sal do sei lá quanto, mas serve para salgar do mesmo jeito, né? E do extremo oposto, uma dominância totalmente intangível, ela colocou aí como consultoria, os cursos, né? Como é que você mensura ou agrega valor a algo tão intangível assim, né? Como essa é a principal dificuldade na hora de criar essa realidade na cabeça do consumidor. Então, dependendo do que você oferece, você tenta ver onde você se enquadra dentro dessa escala também. Isso vai ser importante para a gente falar ela daqui a pouquinho. Então, o que fala aqui, ó, quanto mais intangível for o serviço, maior será o trabalho de gestão dos periféricos a fim de criar uma realidade favorável na mente do consumidor. O que isso quer dizer? Quanto mais para a direita tiver aqui o seu serviço, né? Eu vou voltar aqui o slide, mais você vai precisar usar esses periféricos aqui para criar essa realidade na cabeça dele, né? Então, na hora de você vai contratar um serviço, pensa como você também faria isso. O que você vai meio que como se fosse um trabalho de detetive, né? Pegando essas pistas, digamos assim, esses periféricos, e vai criando já na sua cabeça a realidade de como vai ser esse serviço. Então, da mesma maneira, o profissional de marketing, ele também vai fazer isso daí, tá bom? Por que você saber aonde você se posiciona aqui nessa escala das entidades é importante? Porque existe um certo trabalho inverso na hora de você criar essa realidade na cabeça do consumidor. Por exemplo, quanto mais tangível for o seu serviço ou o seu produto, você precisa trabalhar ele de uma maneira mais intangível nos seus criativos, ou no seu texto, na sua copy, no seu site e assim por diante. E também, quanto mais intangível for, digamos assim, o seu serviço, né, já colocando como serviço, mais tangível você precisa deixar ele na cabeça do cliente. Então, vamos fazer um exercício aí, tá? Nós temos aí um modelo de uma companhia aérea, a Fly Emirates, e a gente sabe que ela tem uma dominância mais intangível. Mas como ela, usando aqui esse princípio aqui, como ela tenta tornar o mais tangível possível nas suas propagandas ou no sua copy, ou no seu criativo. A gente pode ver aqui, ó, o que ele tenta mostrar. Ele tenta mostrar a aeronave de uma maneira mais confortável, né? O espaço que tem para essa classe mais executiva. Lembra que a gente falou sobre os segmentos e público? Ele tenta mostrar aqui o serviço de multimídia, o serviço de bordo e assim por diante, para essa empresa, né, a Fly Emirates. É claro que, por exemplo, se você pegar uma companhia aérea mais para um público de classe C, B, já vai ser uma outra forma de se trabalhar isso. Mas tenta ver como até mesmo a Fly Emirates tentou trabalhar para outros segmentos, né? Ele mostra aqui, ó, que em todas as classes ele tenta manter um certo padrão, claro, de uma maneira diferente, mas que é possível sim atender todas as classes. Então aqui ele mostra algo mais compartilhado, não tão exclusivo quanto, né, o da esquerda aqui, mas ele ainda tenta mostrar o conforto, tenta mostrar o serviço de bordo e assim por diante, né? Entendeu como ele tenta trabalhar esse princípio de ser tangível ou intangível, como ele tenta criar essa realidade na cabeça do consumidor? Por outro lado, igual a gente viu aqui no modelo anterior, a questão dos cosméticos. Ele vai precisar trabalhar de uma forma intangível. Então, vamos supor aí, será que as mulheres que usam aí o lápis de olho, né? Será que num criativo, numa cópia, eles vão falar sobre a madeira que é usada, o grafite, ou do esmalte vai falar como, né, quanto tempo ele dura, esse tipo de coisa? Não, né? Então, aqui eles vão tentar trabalhar de uma maneira mais intangível, como a pessoa vai se sentir, né? O lado mais sentimental, como ela vai se sentir mais confiante, como ela vai se sentir mais empoderada, como ela vai se sentir mais bonita. Então eles tentam trabalhar isso de uma maneira mais intangível, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, né? Agora que vocês sabem um pouquinho mais como trabalhar a parte de serviços,
Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se querem um pouquinho a mais que eu fale sobre esse artigo ou se eu traga alguns outros artigos. Eu deixei 2 livros aqui recomendados, eu vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo, esses 2 livros, tá? Marketing de serviços, principalmente para você que oferece serviços. Você que é dono de uma empresa aí que tem alguns serviços, você principalmente precisa saber disso. Porque você vai ver como melhorar muitos dos seus serviços através do marketing de serviços, tá? Esses aqui eu vou deixar o link na descrição. Eu tenho até esse do lado direito, é esse aqui, marketing de serviços, pelo Lovelock. O que eu estou trazendo aqui, ele é a 9ª edição, o que eu tenho aqui é da 8ª. Mas esse da 9ª, por enquanto, só tem inglês. Mas, de qualquer maneira, se você quiser, vai estar aqui no link da descrição, tá joia? A gente volta aqui com um outro vídeo sobre marketing ou sobre tecnologia, que aqui é o que a gente fala sobre isso, tá bom? Até mais e falou!